Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar das parábolas de Jesus, de uma das parábolas que é a parábola do semeador. E o que são parábolas? Parábolas eram histórias pequenas, às vezes podia ser maior, que Jesus usava para ensinar algo, ou aos discípulos ou às pessoas que o ouviam. Essas parábolas, às vezes, ele tirava histórias da vida diária, ele tirava histórias do passado, ou ele usava como exemplo. Quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, mestre, por que o Senhor só fala com eles através de parábolas? Então ele respondeu: é porque muitos ainda não têm condições de compreender. Então ele criava histórias mais simples e que cada um ia entender da sua forma, à medida que tinha condições. Bom, então vamos começar a parábola do semeador. Ela diz o seguinte: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e logo os pássaros a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e aí logo nasceu, mas como não criou raízes, também logo morreu. Outra caiu nos espinheiros, e quando os espinhos cresceram, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, a terra fértil, e deu frutos, e se multiplicou. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa que se multiplicou, ele diz, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Então ele quis dizer que alguns se multiplicaram mais do que outros, a depender do grau de evolução, de entendimento, tanto daqueles que falavam quanto daqueles que ouviam. Eu vou deixar para vocês agora, passar para vocês uma historinha mostrando o próprio Jesus explicando o que vem a ser. Bom, o semeador é Jesus. E aí, nesta pequena ilustração, esse pequeno desenho, vocês vão entender o que era a semente e a palavra. O que era o terreno pedregoso, o terreno de espinho, a semente onde os pássaros logo comeram no longo do caminho e o terreno fértil. A parábola do semeador, mestre, tem alguma coisa que eu não entendo. Venha. Sente-se junto a mim. Portanto, um semeador saiu a semear. E quando ele semeou, algumas sementes caíram na estrada. Eu sei que o senhor é o semeador e que as sementes são a palavra de Deus, mas o que significa as sementes caindo na estrada? Quando alguém ouve a palavra de Deus, mas se recusa a entendê-la, as maldades vêm e levam embora o que foi semeado em seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente na estrada. Aquele que recebe a semente em um lugar pedregoso. Ouve a palavra de Deus com alegria a princípio, mas quando sobe o calor da perseguição, a sua fé morre. E ele desanima, porque a semente não tem raiz em seu coração. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouviu a palavra. Mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele se torna infrutífero. Mas aquele que recebe a semente em boa terra
essa pessoa ouve a palavra e a entende, e ele dá frutos. Alguns em 30, alguns em 60 e alguns em 100%. Então, meus amores, agora que vocês já ouviram a parábola, o desenho explicando, já leram as frases, então que vocês, todos nós, possamos ser os semeadores e também o solo fértil. Que possamos ser aquele que leva a palavra e também aquele que recebe a palavra e dá frutos. Vivendo no bem, vivendo na lei de Cristo, no amor de Cristo, aprendendo e ensinando as verdades do nosso Mestre. Os ensinamentos de Jesus são sementes. São sementes que vamos plantar em nossos corações e no coração dos outros, para que cresçam, virem árvores e que essas árvores deem bons frutos para a nossa vida e para quem mais a gente puder ajudar. Aquele que vive no bem, nos ensinamentos de Cristo, ele é feliz. Então que sigamos, vocês estão crescendo, daqui a pouco vocês vão estar também, além de aprendendo a palavra de Cristo, vocês vão estar multiplicando essas palavras. Fiquem com Deus. Deus abençoe e que Cristo esteja sempre nos seus corações. Até o próximo vídeo e a próxima parábola.